Como vocês quiserem, tá? Deitei. Hard, 2, 3, 4. Ai.
Glup, glup, glup. Ganhei! Lua! Então, nós vamos começar agora a defesa do trabalho, o voo dos balões, ou encontrando a comicidade por meio de partitura e do jogo, das alunas Ariane e Bia. Oi, gente. Sim, Oi, gente. Boa noite. Eu marco o tempo desse 20 segundos. Tá. Boa noite. Boa noite. Eu vou começar a falar de nós duas, assim. Como que a gente resolveu começar esse trabalho junto. Né? A gente resolveu agora, mas nesse semestre. Mas no ano passado, eu e a Bia, a gente se encontrou numa oficina de máscara balinesa. E aí tinha alguma coisa de trabalho gestual, porque
nosso trabalho a gente queria primeiramente pesquisar o gestual, o teatro gestual e a partitura, a partituração das ações e tal. E aí a gente teve muita dificuldade, assim, quando a gente estava fazendo essa oficina. E a gente saiu e a gente teve uma conversa, assim, falando, nossa, mas a gente não passou em nenhum momento exatamente por isso, né? Dentro da faculdade. Então, como que a gente faz para aprender a fazer isso? Só fazendo, mas... Enfim, e aí era um desejo nosso e a gente sabia que as duas tinham esse desejo. Então, quando chegou esse ano, a gente, no início do semestre, a gente viu que a nossa pesquisa tinha alguma coisa em comum e que a gente tinha os mesmos desejos, a gente já sabia. Então, a gente resolveu um dia que a gente queria trabalhar junto. Sim. E foi isso. Aí, falando um pouco de mim, eu desde que comecei a faculdade, assim, eu sempre tive muita dificuldade em usar meu corpo, assim, em cena. E aí eu não tinha uma ligação, ele ficava desligado uma coisa da outra, eu sempre sentia isso, logo no início. E aí a partir do momento que eu vi que eu comecei a tentar criar partituras para os meus personagens e para os meus trabalhos, isso me ajudava, assim, me dava um norte. Então eu comecei a investir nisso e ver como é que isso me ajudava. Então a minha pesquisa parte muito, não necessariamente de uma questão minha, mas de descobrir mais ainda o que me ajuda, como isso pode me ajudar ainda mais. Aí eu comecei, esse trabalho aqui é diferente, eu comecei a ver numa aula que a gente estava fazendo um exercício de rasaboxes, e aí eu estava na casa da Karuna, que é como se fosse tristeza, e aí eu comecei a trabalhar só a respiração, foi um exercício que a gente fez esse semestre, logo no início, antes de eu decidir o que eu ia pesquisar. E aí eu estava na casa, e aí eu comecei a ver que eu fui fazendo a respiração, só respiração, só respiração, só respiração, e eu fui vendo que o meu corpo foi tomando uma forma a partir da respiração que eu fazia. Ele foi criando uma forma sem eu ter que pensar em nada, sem eu mandar. Ele foi criando a partir do que eu respirava. E aí, quando eu estava ali num momento que eu estava bem dentro focada em respirar, a Maria veio e que a gente tinha combinado, né, que se você chegasse no estado ápice, você deveria sair e voltar para o estado neutro. A Maria veio e me tirou. E eu falei, bom, então o que eu fiz com o meu corpo foi potente o suficiente para Maria acreditar, apesar de eu estar engajada, mas não estar pensando em nada ou manipulando nada com os meus pensamentos. E aí, a partir disso, eu comecei a pensar num outro tipo de pesquisa também aliada a isso, que é como encontrar esses estados mesmo com o meu engajamento corporal, com a minha respiração, e como utilizar isso na cena. E aí, em vários momentos dessa cena que a gente criou, eu tentei usar isso. Até no momento que, quando eu me estico, que eu sei que eu tenho que pegar o movimento todo no meu centro, eu tenho que estar toda engajada em fazer, e quando eu solto, dão dois estados diferentes, só de eu fazer isso. Então, a minha pesquisa parte disso também, além da partituração. E a terceira coisa é sobre como abrir essas partituras e encontrar os lugares de respiro nela, que aí já foi um processo durante o semestre inteiro, que primeiro teve a partituração, que a gente partiturou, e aí, a partir de um certo momento, eu fui vendo que para eu conseguir jogar e estar presente, eu tinha que dar esses respiros. Foi o que
alguma coisa que eu descobri também nesse semestre, que foi importante pra mim, assim. Como a Ari falou, né, eu sempre tive esse desejo de trabalhar teatro gestual a partir de coisas que eu tinha assistido ao longo da vida. E eu sempre ouvi, dentro da faculdade principalmente, frases do tipo: a sua voz é muito potente, falta energia no seu corpo, a energia do seu corpo tem que circular melhor, coisas por aí. Então eu sempre, em todo o trabalho meu dentro e fora da faculdade, era uma busca minha tentar trazer essa energia pro corpo e tentar fazer com que essa energia circulasse. E mais do que isso, me encontrar enquanto humanidade. Tipo, não é voz e corpo, é uma coisa só. E aí, nesse trabalho, essa foi meu primeiro foco, assim, dentro dele. E aí, a partir dele, a Ari trouxe toda essa questão da partituração e tal, que a gente já tinha visto junto num outro curso. E também era um desejo meu saber fazer isso, sabe? Conseguir partiturar sem perder o jogo. Conseguir ter uma linha de ações muito certinha, muito exata, e conseguir manter o jogo vivo ao longo desse processo. E aí eu acho que isso foi, tipo, esses foram os principais pontos que a gente entrou, né? Então acho que de ponto assim mais pessoal foi por aí. E aí a partir disso a gente começou o trabalho do nada, sem saber como se fazia. A gente não sabia fazer, então a Maria um dia virou pra gente e falou: eu preciso ver o que vocês estão propondo. Não adianta vocês me falarem, eu preciso ver, me mostrem. E aí quando ela falou isso, a gente foi pra uma sala de ensaio e a gente falou: bom, então agora a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a partir disso a gente começou, tipo, pipocar ideias e coisas que a gente podia levantar. E conforme a gente ia falando, a gente foi se levantando e começando a fazer. E aí no que a gente foi começando a fazer, a gente falou: bom, então vamos estruturar alguma coisa a partir disso. E nesse primeiro improviso já vieram balões. Aí os balões começaram a aparecer. E junto com os balões começaram a aparecer 1 milhão de dificuldades corporais. Tipo, a gente tinha combinado que a gente ia improvisar, então ia ser... a gente sabia que iam ter balões, a gente ia encher o balão e alguma das duas ia voar. E o que ia acontecer depois disso a gente não sabia. Quando começou, aí eu prendi um balão em cada parte do meu corpo e não consegui voar porque não dava. Então, aí eu falei: bom, então dá, assim não serve. Assim não dá. E aí a gente começou a descobrir a partir daí, tipo, certos pontos que eram importantes pra gente. Então, passar o foco. Então não vamos fazer. No primeiro improviso saiu tudo ao mesmo tempo, né, e tal. E até a gente começou a descobrir como se enche o balão. O que pode acontecer com um balão quando você enche ele? Ele pode escapulir, ele pode ficar grande demais, ele pode estourar, ele pode... Então a gente já foi descobrindo isso nesse primeiro improviso também, além das outras coisas. E essas coisas também do corpo, né? Que não amarrar era um problema, então tem que ficar na mão. Como se voa? Com uma mão só. Aí foi meu caso, né? Essa partitura, ela apareceu no primeiro dia já, pelo menos essa do voo. Ela foi sendo aprimorada, lógico. Mas eu percebi que eu subo por aqui e aí o resto do meu corpo tem que ficar como? Tá, ele tá largado, tem força da gravidade que me puxa pra baixo, outra força que me puxa pra cima. Então, também pensar isso, como que eu posso construir essa imagem com o meu corpo. E não só essa imagem, como as outras também, de como encher o balão. Até a gente viu que a gente enchia balão diferente, né? Cada um enchia de um jeito. E isso foi muito legal porque veio uma ex-aluna, a Maria Luísa, veio aqui conversar com a gente e ela também tinha um trabalho de balões com teatro gestual. Só que era completamente diferente do nosso. E aí a gente foi vendo isso também, falando: olha, tem coisas que não é igual. Inclusive porque não é igual à realidade. Isso foi um ponto importante da nossa pesquisa, assim. Que os movimentos que a gente faz aqui não precisam e não devem ser iguais aos movimentos da realidade. Então, a gente foi entendendo isso também aos poucos, porque você pegar um copo d'água, se eu faço igual eu faço na realidade, não vai sair tão potente quanto se eu tenho um pensamento em cima de como se pega esse copo. E aí, essa decupagem de movimentos, né, começou a aparecer também quando a gente tinha esse improviso, então a gente começou a partiturar ele, a limpar toda a cena.
E aí a gente foi pensando em cada pedaço, né? Cada fragmento. E até essa coisa, voltando à coisa do foco, né? De passar o foco também. Na primeira vez que a gente fez, a gente já apontou isso. Já apontou que uma hora o foco passava pra Bia, outra hora o foco passava pra mim. E aí a gente falou assim, tá, a gente tá fazendo isso já, então vamos investir nisso. Agora vamos decupar isso, vamos aprimorar isso, já que a gente tá fazendo. Foi surgindo bem de uma forma natural, não foi uma coisa imposta, né? Assim como outras coisas também. Onde é que a gente estava? Na partitura. Aí, Não, e aí a gente foi, enfim, a gente foi fazendo essa coisa, e aí eu fui percebendo também que eu tava partiturando e tava ficando legal, assim, os movimentos, e eu tava perdendo o jogo, a gente tava perdendo contato. Eu e a Ariane, a gente mostrava pra turma e a gente parecia que tava uma fazendo uma coisa, outra fazendo outra, e tava limpo, mas não tava vivo. E aí a Maria falou pra gente, tem que ter uma linha que liga vocês duas o tempo inteiro. O mais importante nessa cena é a gente acreditar que existe essa oposição, que vocês duas estão juntas nesse espaço. E aí a gente viu a necessidade de deixar esse jogo mais vivo. Então a gente passou a entrar em cena sem se preocupar com o movimento que ia ser executado, mas sim com a relação que a gente estava estabelecendo, né, entre nós duas. Não, e essa coisa do jogo também, ela entra a partir do momento que... Isso foi ao longo do semestre inteiro, né? A gente não tá indo por etapas, mas... a gente foi descobrindo que quanto mais seguro eu tô com essa partitura, quanto mais eu sei o que eu vou fazer, mais a gente tinha possibilidade de se relacionar, assim, era mais fácil. Porque, pelo menos eu tenho muita dificuldade de, se eu não sei o que eu tô fazendo ou o que eu vou fazer, eu fico perdida. Então, pra mim, pelo menos é importante eu saber o que eu vou fazer, e até essa coisa dos desenhos corporais. Também é importante saber como o meu corpo deve ficar e já ter isso orgânico em mim, para poder criar essa relação com a Bia, assim, isso foi muito importante. E aí tem a parte dos exercícios, né, que a gente começou a investigar lá por trás, assim. Então, a gente tinha um exercício nosso que era que a gente fazia, foi proposto pelo Eugênio Barba, que era o teste da sombra, que o Vacari falou pra gente um dia sobre isso. Que quando o desenhista vai criar um desenho animado, ele coloca o desenho de um personagem em cima de uma prancheta de luz para verificar se o desenho tem respiros entre ele, tem espaços para passar luz. E aí, a partir disso, o Eugênio Barba também fala sobre isso, que a sombra ajuda, né, a verificar esses desenhos corporais. E aí a gente resolveu, então vamos testar isso. A partir do momento que a gente já tinha alguma partitura, né, a gente já tinha uma estrutura da cena, a gente resolveu usar essa coisa da sombra para ajudar a gente nesses desenhos, como que deve ficar meu corpo. Por mais que a gente soubesse, assim, aqui eu fico meio inclinada, mas aí você olhava na sombra e falava assim, então se eu ficar mais assim é melhor. Por mais que a gente não usasse isso necessariamente, ficasse pensando sobre isso na cena, porque também isso era uma preocupação nossa, se essa preocupação excessiva com a partitura ia fazer a gente não se relacionar e não estar jogando, por a gente ter tido aquela experiência e passado por aquilo e visto e verificado, só isso, a gente já sabia que isso ia ajudar a gente a ter essa consciência. Em algum momento, em alguma coisa, isso ia ajudar. Por exemplo, a Bia tinha aquela, né? Eu ia pegar o balãozinho e aí a minha mão ficava assim, solta. Aí quando eu vi na sombra, eu falei, não, pera, tem uma linha que puxa e que tem que deixar o corpo mais desenhado mesmo. E esse procedimento da sombra veio junto também com uma coisa que a gente descobriu, que é o uso do desenho animado como procedimento para a criação da cena.
Porque a gente tava fazendo a cena e aí as pessoas perguntavam pra gente, mas isso que você tá fazendo é um personagem? É você? Você sai? Tipo, tem alguma hora que vira Bia em cena e depois volta a ser o personagem? E aí a gente ficava assim, tipo, sem saber direito como responder. E aí a gente voltou a ver desenho animado, começou a ver muito. E a gente viu que eles saem, tipo, eles olham pra câmera e falam e acontece outra coisa, e eles estão caindo e para a queda pra ele olhar pra câmera e comentar alguma coisa com a plateia. Então que o que a gente estava trazendo era um personagem de desenho animado. Então que a gente podia usar os recursos do desenho animado na nossa cena. Então aí esse procedimento da sombra casou completamente com isso, com essa ideia do desenho animado. E também veio junto com isso um termo que a gente aprendeu, que chama cineficação, que é trazer esses procedimentos do cinema para o palco, que são coisas que também são usadas no desenho animado. Por exemplo, você fazer um plano geral, quando ela voa até a lua, ou você dar um close, ou a gente fazer um fade in, um fade out, sabe? Que eu tô indo lá pra longe, câmera lenta. Todas essas coisas são procedimentos do cinema que a gente está tentando trazer pro palco. E aí a gente foi descobrindo que a gente fazia isso também. A gente foi fazendo, a gente foi falando, olha, isso existe já, e tem gente que faz, e como é que se faz isso, e como a gente aprofunda isso. E aí a outra coisa também era o princípio da oposição. Que aí o princípio da oposição era também uma outra coisa de treinamento, que é tipo, a gente fala um movimento de recusa, que a gente gosta de chamar assim. Que é você começar, que isso também é usado no desenho animado, você começa o movimento pelo oposto dele. Então quando você vai saltar, por exemplo, você dobra o joelho, então você vai para um lugar para ir para cima. Aí tem até um desenho que a gente colocou, que é um coelho correndo, que é um pernalonga. Ele faz assim e aí ele corre, né? Ele vai pra trás primeiro. E isso é usado tanto nos desenhos animados quanto no teatro oriental. Oriental, no kabuki, todo esse pensamento sobre o movimento começa pela recusa dele. Então a gente também teve esse processo. E o desenho animado ajudou muito a gente também a construir. A gente tinha um final da cena, era uma coisa meio complexa pra gente. Então a gente falou, bom, se a gente tá usando desenho animado, é lá que a gente vai buscar o final da nossa cena, né? E aí a gente começou mais ainda a ver e a entender como que acabava, por que acabava daquele jeito, e assim, para fazer essa costura final. E junto com isso, surgiu a comicidade, que não era o nosso objetivo no trabalho, nunca foi. Tipo, a gente hora nenhuma falou, vamos fazer uma cena cômica, mas a partir do primeiro momento que a gente começou a fazer a cena, no nosso primeiro improviso, a Lilian e o Hudson estavam presentes e a gente gritou no corredor, falou quem puder entra pra assistir, porque a gente sabia que precisava ser visto. E até pra gente também saber, tinha uma coisa também que a gente saber se os nossos movimentos, se eles conseguiriam entender o que a gente estava fazendo. Porque a gente, é isso, você tem escolhas de movimento que não necessariamente precisam ser igual à realidade, então tem uma estética diferente. E será que dá pra entender? Não tem fala. Meu gestual tá dando meu desenho corporal tá dando pra entender que eu tô voando? Sim. Tá dando pra entender que ela pega uma tiradeira e atira e estoura o meu balão e que eu despenco um pouco? Por mais que não necessariamente a gente fosse entender tudo, né? Porque às vezes tem pessoas que têm interpretações diferentes do que a gente tá fazendo, mas entendimentos diferentes, mas a base, né? Pelo menos uma estrutura. Mas aí, desde esse primeiro momento, a gente, tipo, as nossas escolhas eram escolhas cômicas, sabe? A gente estava já criando uma primeira oposição, a gente já já sabia que aqui ia ter um riso, já sabia que ele ia ter uma piada e tal, mas não era uma cobrança. Né? E também não era assumido, não era uma obrigação. E aí teve até um momento que a gente, pouco antes da nossa banca de qualificação, que a gente mostrou pro Bacari, e aí ele falou, bom, falta vocês investirem nisso, né? Falta a diferença ser maior, falta o contraste ser muito maior, falta, tipo, aprofundar na comicidade. E aí foi quando a gente, no meio desse processo, que a gente viu a necessidade de realmente investir nisso. De falar, não, então, se uma é boa em encher balões, a outra é muito ruim. Então, sabe, todos esses contrastes de duplas cômicas que vêm. E aí a gente começou a pensar também em como
nas outras técnicas de comicidade também, que a gente já estava pensando em algumas coisas, a gente vinha uma coisa assim, repetir 3 vezes e a terceira ser surpreendente, ter uma coisa que surpreenda. Isso aí já é alguma coisa da comicidade, a triangulação, a gente já estava usando. Mas a gente também não falou assim, mas a gente não sabe fazer, então por mais que a gente esteja usando, a gente não tem um compromisso com isso. Mas chegou um momento que a gente precisou começar a ter, até para poder estruturar melhor os nossos momentos e quando que isso entrava, porque até a triangulação começou, a gente triangulava muito, assim. Até... E aí você começar a limpar isso, onde que triangula? Sim. Né? A Karina também veio assistir a gente, e a Karina faz cenas com teatro gestual. E aí ela veio a gente, e aí ela comentou pra gente, falou assim, eu acho que em vez, nesse quesito triangulação, né, de olhar pra plateia, vocês podem olhar mais pra vocês, tipo, entre nós. Tipo, os comentários serem mais pra gente, menos, porque senão ficava o tempo inteiro, parecia que tipo, você tá entendendo o que eu tô fazendo? Uhum. Tá, né? E era muito mais antes, até a questão do som também, né? Mesma coisa, tinha som em excesso, porque era isso, assim, meu corpo tem que fazer uma força pra fazer isso, aí sai um som. A gente deixava sair, e tinha sons que eram escolhas, e tinha sons que saíam, né? E aí chegou um momento que era uma barulheira, uma sujeira de som, e aí a gente falou assim, não, agora a gente tem que começar a limpar isso, a ver exatamente o que é necessário, o que precisa ter, o que não precisa. Também tem uma coisa que os sons também são deixas pra gente, né? A gente tem momentos que eu fico lá na frente, a Bia fica aqui e eu não a vejo, e o contrário também. Então às vezes eu precisava fazer um som para ela saber onde é que eu tava na minha partitura. Até pra gente ter essa conexão também, o som também conectava a gente. Então a gente usava muito também nessa tentativa de se conectar de alguma forma. Uhum. E a partir do momento que a gente também foi entendendo como que a gente se relacionava, mesmo sem se ver, aí a gente conseguiu começar a reduzir esses sons que a gente produzia involuntariamente, né? E escolhendo o que era necessário e o que a gente tinha que abandonar. Acho que é isso, né? E aí a gente... Não, e aí no final desse processo, assim, mais particular também, foi muito importante pra mim ter percebido, ter conseguido partiturar essa cena, ter passado por isso, de partiturar cada movimento, porque a gente sempre percebeu uma diferença entre o meu trabalho e da área, que eu era uma pessoa que eu tava, sei lá, via o balão e eu via ele lá, vermelhinho, embaixo dos azuis, eu ia escolher aquele vermelho, ia pegar o vermelho, tipo, nesse lugar de visualizar. E a Ari tava num lugar mais, não sei se é técnico isso, né, de tipo, de qual é o movimento do meu corpo pra ir até ali e pegar. Então, roubar um pouco disso dela foi muito importante. E o contrário também. Que é isso, né? Eu comecei... Eu comecei pensando nesses desenhos, muito no desenho. Tem que ser entendido que eu tô subindo, tem que ser entendido. E aí, depois de um tempo, eu falei, não, calma, você tem que jogar. Você quer abrir essa partitura. Começa a abrir isso. Comecei a encontrar a sujeira nisso. E isso também é uma escolha, né? Que a gente até pesquisou algumas coisas, e aí, por exemplo, o Lecoq e o Darifo trabalham de formas diferentes. Isso foi uma coisa que a gente viu. Foi. A gente estava trabalhando com os dois autores, e aí a gente viu que o Darifo tem esse fala disso, de jogar fora a partitura. Tem um momento que você não... A plateia já entendeu o que você está fazendo. Você não precisa fazer cada perfeitinho e tal, enquanto o Jacques Lecoq não, ele fica lá. Aí ele falou, bom, então a gente vai ficar aqui. Qual que é a nossa escolha? É ter a partituração. Que isso é a escolha nossa. É ter a partitura fechadinha ou era sujar? Isso também foi entrando... A gente foi entendendo isso e a partir de um momento a gente falou, não, eu acho que é mais pro Darifo. E aí a gente foi... E aí fora isso, dessa coisa da técnica que eu dei uma roubada aqui nas coisas da área, eu acho que hoje também consigo já me perceber... Entendi o tamanho do meu corpo, isso era uma coisa que eu acho que eu não sabia antes desse trabalho.
do tamanho do meu corpo no espaço, sabe? Eu me achava muito maior do que eu sou, ou então muito menor. Tipo, não era... Eu acho que até eu trabalho com as sombras e de entender direito o que cada gesto que eu faço, como é que é o desenho do meu corpo no espaço. Isso foi uma coisa que eu espero que vá, tipo, levar para outros trabalhos. Não, acho que é isso. Assim. É isso, é. E o meu caso é realmente encontrar, como eu já falei, né? A sujeira no meu corpo, onde que eu posso abrir mais espaços na minha partituração e é isso. Quem foi sorteada agora? Não participei desse sorteio agora. Você estava no sorteio? Não. Professor Vacari vai começar. Professor Vacari vai começar. Quer que eu comece? Não, professor Vacari vai começar. Quer que eu comece? Hã? Eu não? Não, eu tô com a dentite, é só. Não deu o trabalho. Não, eu acho assim, na verdade o que eu queria falar que eu fiquei muito satisfeito de ver assim, o quanto vocês conseguiram, da qualificação para agora, avançar no trabalho, tanto na cena quanto no texto escrito, assim. Como vocês foram descobrindo a maneira de articular. E isso também está muito claro na fala de vocês. A maneira como vocês expõem o trabalho é muito clara, é muito precisa. Acho que essa precisão que vocês falam que encontraram na cena, vocês encontram na fala de vocês também. Acho que vocês foram muito mais precisas e ao mesmo tempo espontâneas, que é possível essas duas coisas estarem. Vocês foram muito tempo espontâneas e precisas agora na fala. Não sei se vocês percebem a fala que vocês deram, a fala de vocês hoje e a fala de vocês na qualificação. Vocês duas estavam dialogando, entrava uma, entrava outra, e em momento nenhum eu me perdi no que vocês estavam falando, e vocês se complementavam e estavam super afinadas na maneira assim. Eu lendo esse trabalho e vendo vocês falando e vendo o que vocês fizeram, eu vejo que vocês estão com uma propriedade do que vocês têm como pesquisa. É muito legal isso. Muito bacana. Parabéns às duas, assim, muito contundente o trabalho. Fiquei feliz do avanço que vocês tiveram e do encontro que vocês tiveram com esse material, que às vezes existe um certo receio também. A academia às vezes tem um pouco isso, assim, né? Às vezes alguns professores em bancas, aqui não, aqui eu acho que, graças a Deus, a gente não tem esse tipo de... Mas já vi às vezes, assim, qual é a boa... Não sei se a Maria passou por isso no mestrado e doutorado, mas qual é a boa referência, né? Que você deve usar no seu trabalho acadêmico? Não sei se Vitor já viveu isso, Mônica. Mas tem alguns professores que têm isso, né? Que se você usar desenho animado como uma referência no trabalho acadêmico é uma coisa menor. Ou você usar um saber popular é uma coisa menor. Ou usar uma fala de alguém ou um livro que não é o livro editado em tal editor